Então, Amém. vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, Romanos, Exclusivo. capítulo 14, e a gente deve entrar um pouquinho na metade do capítulo 15, que é uma continuação ali do 14, né? Então, eu convido o Fábio para ler o versículo 1 do capítulo 14. Tá bom. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Legal. Ó, só Esse pra é gente... polêmico. O assunto só para a gente ter uma visão panorâmica, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 5, ele trata de compreender o Evangelho. Do capítulo 6 até o capítulo 8, ele trata de experimentar esse Evangelho. E aí ele vai ter um capítulo de 9, 10 e 11 que ele vai tratar de assuntos de Israel, né? E quase que um parêntese. Aí, do 12 ao 13, ele vai mostrar uma forma amorosa de viver esse evangelho. E no capítulo 14, ele vai tratar de um assunto específico, né? Agora ele já vai tratar na prática de um assunto específico. Que assunto específico é esse? Existia entre a comunidade judaica de Roma pessoas que divergiam quanto pode comer carne, não pode comer carne, a comida é imunda, não é imunda, tem dia santo que tem que ser observado, o outro achava que não precisava mais, né? Tem um que falou assim, não, eu acho que é melhor comer só vegetais, porque a gente não corre o risco de comer algum animal que foi sacrificado para algum deus, sem a gente saber. Vamos dizer assim, lá no matadouro, lá na fazenda, lá no sítio, ele matou, ofereceu aquele animal para um ídolo, e aí ele vende a carne. E aí você compra a carne e sem saber que aquele animal havia sido oferecido, né? Então, assim, para não correr o risco, vamos apenas comer vegetais. A Bíblia não trata se por exemplo, não, você só tem que ser vegetariano, né? Hoje tem até vegano. O vegano não come absolutamente nada de origem animal, nem ovo, nem leite, queijo, nada. E nem come nem a parte do animal, nem derivados do animal, né? Mas a Bíblia não trata especificamente desse assunto. Por exemplo, Daniel, ele escolheu uma dieta vegetariana. Ele falou, olha, dê-nos a comer apenas legumes e água. E ele viveu e até ficou melhor do que os outros. Mas o próprio modo de vida dos judeus, aquilo que era oferecido, né? Os sacerdotes comiam, né? Partes daquilo que era oferecido era destinado à alimentação dos sacerdotes, e as pessoas que participavam de todo o cerimonial também comiam parte do animal que estava sendo oferecido. Inclusive, na Páscoa, que tem o cordeiro, ele tinha que ser assado no fogo, não podia ser cozido, não podia sobrar nada do animal para o dia seguinte. Então, assim, tem uma série, não tem problema nenhum comer carne, né? Alguns animais, dentro da liturgia judaica, vamos dizer assim, liturgia, são considerados imundos, né? Oi? É o correto, liturgia, isso aí mesmo. Alguns são considerados imundos porque Deus declarou que eles eram imundos para a cerimônia. João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, né? Então, assim, o cardápio na Bíblia nunca foi caso assim, polêmico, né? Mas nesse período aqui da história, havia cristãos, vamos dizer, gentios convertidos e judeus convertidos. E aí, principalmente os judeus convertidos, eles traziam na bagagem todo aquele ritualismo judaico, né, que prescrevia várias coisas, né, e cerimoniais. E eles achavam que precisavam continuar cumprindo. Então, aqui no versículo 1, são 3 observações que a gente precisa fazer. Primeiro é que ele começa com a palavra acolhei. Acolhei
significa receber no seu coração sem restrições. É a mesma forma com que Cristo nos acolheu. Nós somos pecadores, somos indignos, somos falhos, e ele nos acolheu e nos deu salvação, né? É esse mesmo sentimento. O versículo 1 também se aplica para os dois lados, tanto para aquele que se considera forte como aquele que se considera fraco. É para os dois. Um acolhe ao outro, né? E o terceiro item é sem discutir opiniões. Porque, na verdade, o que é forte na fé e o que é fraco na fé, esses dois termos que são colocados, ambos servem ao Senhor com inteireza de coração. Só uma dúvida. Oi. Só perguntar uma coisa. Esse caso aqui, por exemplo, eu já vi pessoas citando esse capítulo 14, verso 1, para dizer que nós devemos aceitar a pessoa em qualquer tipo de pecado, que a gente não deve julgar essa pessoa, que a gente deve aceitar de qualquer maneira. Inclusive, eu já vi em pregações de algumas pessoas. Mas o texto, ele fala de discutir opiniões referentes à alimentação e também sobre observância de dias. Seria isso, né? Bom, tem aí dentro, quando ele fala assim, sem discutir opiniões, essas opiniões são diversos itens, fora alimento, bebidas e cerimoniais, mas assim, itens que a Bíblia não trata especificamente e que eles não interferem no processo de santificação. Entendi. Tá certo? Entendi. Por exemplo, bebida alcoólica. Alguns falam que absurdo, não pode nem pôr na boca. Outros tomam, por exemplo, cerveja sem dor na consciência, né? Ou tomam vinho, porque fala que vinho, Jesus tomava vinho e posso tomar vinho também, né? E aí, uns falam sim, outros falam não, né? Tudo, o que nós vamos tratar aqui no capítulo 14, tudo tem que ser feito com ponderação. Se eu tomo um copo de cerveja e isso escandaliza, não devo tomar. Sempre pensando no próximo, né? Como o próximo vai nos olhar como embaixadores de Cristo, né? Isso. Principalmente crianças, viu? Cuidado. Às vezes nós estamos numa reunião a quatro paredes, vamos dizer, então dentro de casa, né? Está fazendo uma reunião e aí, olha, a igreja não está vendo, vamos servir uma cervejinha, né? Só que tem criança dentro de casa. E a criança, ela percebe e ela absorve tudo que ela está vendo, muito mais do que a gente imagina, né? Então, assim, aí você fala assim, olha, não pode beber. Não pode beber mais. O papai bebe, o tio bebe, a tia bebe, todo mundo bebe. E aí, como é que você fica, né? O que é o padrão forte ou fraco? Na verdade, o que se considera fraco é aquele que ainda não amadureceu na fé a ponto de entender que certas coisas eu não preciso fazer mais, porque elas não interferem na minha salvação. Agora, se ela interfere na minha santificação, aí sim, aí eu preciso tomar cuidado. Mas se ela não interfere na minha salvação, não tem motivos. Então, por exemplo, comer carne interfere na minha salvação? Não. Eu posso comer carne de porco sem me escandalizar? Eu posso. Mas se na mesa, com quem estiver comendo, tem alguém que fala assim, não pode comer carne de porco porque é pecado, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema, eu acredito que vocês também não têm nenhum problema de comer carne na Sexta-feira Santa. Que fala, não, só pode comer peixe. Se eu for convidar alguém para vir na minha casa na Sexta-feira Santa, eu não vou fazer um churrasco, né? Então, porque eu vou escandalizar a pessoa que eu estou recebendo. Então, assim, eu posso comer peixe, qual o problema? Vou comer peixe um dia sem, na minha mente,
fala assim, nossa, se eu tivesse comido um bife, eu ia para o inferno, né? Não é isso. Eu tenho a plena convicção de que eu posso comer carne, eu posso comer peixe, ou queijo, e é tudo a mesma coisa, né? Então, é nesse sentido. O capítulo 14, ele é um capítulo assim, que exige respeito mútuo de opiniões, né? Um precisa respeitar o outro porque ambos os fortes ou fracos estão servindo ao Senhor em integridade, tá certo? Então, vamos lá, versículo 2 e 3, Lucas. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Legal. Então, olha, fundamental, pois Deus os aceitou. Primeiro ponto. Então, estamos tratando de pessoas que foram salvas, né? Deus os aceitou. Agora, sim, como a gente comentou, Daniel preferia um cardápio de água e legumes, mas outros, vou até exagerar, Finéias, né? Que eram filhos de Elias lá, eles eram carnívoros extremos, né? Eles roubavam até a carne da panela para comer, escolhiam os melhores pedaços para eles. Então, eles eram o oposto, né? Iam lá no extremo, Hofni e Finéias. Os dois eram da pá virada, né? Então, assim, eles chegavam a desrespeitar o sacrifício, todo o cerimonial, para tirar para eles proveito dos melhores pedaços de carne, né? Então, assim, quem come carne não deve desprezar quem não come. E quem não come também não deve falar assim, esse cara está pecando, porque está comendo carne, né? Ou está comendo carne de porco. Naquele tempo era bastante escandaloso. Para os gentios, não. Mas para os judeus, um judeu vendo um gentio comendo carne de porco, para ele era um absurdo, né? Até hoje é assim. E até hoje é assim, né? Vai lá em Israel, procura um McDonald's e pede bacon para você ver o que acontece. Eu conheço gente que não come presunto, não come bacon, não come nada que é derivado de porco, né? Não come. Então, assim, é um respeito que a pessoa tem e ela fala assim, olha, o meu melhor jeito de servir e adorar ao Senhor é não comer isso. Eu não me sinto bem comendo. Bom, se você não se sente bem, não coma. Porque aqui é um problema de consciência, tá bom? E aí, vamos lá, versículo 4, a lei. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Ok. O que tem de diferente aqui nesse versículo, que a palavra servo, no grego, não é doulos. É oiketes. Oiketes é doméstico, né? Então, assim, está tratando não é aquele doulos escravo, é o doméstico, né? Então, servo doméstico. E aí ele fala assim, quem és tu que julga o servo, o doméstico do outro, né? Porque para o próprio Senhor está em pé, e se ele cair, vai cair também pelo Senhor. Então, quem nos mantém de pé é o Senhor. Isso a gente tem que ter bem claro. E é por isso que a Bíblia diz assim, quem está em pé, cuide que não caia. Então, se eu me julgo forte, porque eu acho que a minha fé está estabilizada, eu preciso vigiar, porque a Bíblia diz, se você está em pé, você é um alvo muito mais visível do que alguém que está caído, né? Se eu estou numa guerra e eu estou em pé, eu sou um alvo muito mais fácil do que aquele que está deitado no chão. Por isso que soldados, às vezes, rastejam pelo chão, né? Então, assim, quem está em pé é um alvo mais fácil do inimigo. E ele fala que Deus, que o Senhor é poderoso para sustentá-lo. Amém. Tanto o fraco quanto o forte, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, o que ele tá falando é o que está sendo tratado no versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Né? Se eu julgar com a mesma régua com que eu julgar, eu serei julgado. Isso é uma afirmação do próprio Senhor Jesus, e ele não mente. Né? E se eu tenho alguma coisa no meu olho, como é que eu posso querer tirar o cisco do olho do outro se o meu também está cheio de cisco? Né? Então, temos que cada um, né, respeitar um ao outro. E aí vamos lá, versículo 5. Então, Aline, 5 e 6, por enquanto. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Legal. No versículo 5, que ele fala, um faz diferença entre dia e dia, a maioria dos comentaristas concorda que ele não está falando do sábado. Porque se fosse do sábado, ele falaria especificamente. Um faz diferença entre sábado e os outros demais dias. Né? Aqui, Paulo está falando assim que, para alguns, todos os dias são santos, são santificados. Na verdade, para nós é assim. Nós não somos crentes, entre aspas, eu não gosto da palavra crente, porque crente é qualquer um que crê. Né? Pode crer numa figa, pode crer num amuleto, esse é crente. Né? Mas, assim, cristão, salvo. Né? Nós não somos salvos cristãos apenas no domingo. Nós somos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Né? Então, todos os dias da semana, nós vivemos o Evangelho. Nós vivemos a nossa fé. Então, e alguns achavam que não, o dia de cultuar a Deus é no sábado. Né? Principalmente os judeus que se converteram. Quando eles, é o que eu estava falando no início, quando os judeus se converteram, eles levavam na bagagem uma série de cerimônias que eles aprenderam durante a vida toda. Né? Então, para eles, o sábado era o dia de cultuar. E esse negócio de reunir na terça-feira para orar, na quinta, depois na quarta, depois na sexta, e tinha reunião na sinagoga, e tinha reunião... Isso para eles era estranho. Então, uns achavam que era apenas o sábado, o outro achava que qualquer dia da semana é dia de cultuar ao Senhor. Né? Então, no caso aqui, ele está falando sobre os costumes de dias, festas, essas coisas, não Isso. Especificamente do sábado. Inclusive, até você lembrou bem, inclusive festas, né? Festa de lua nova, festa de tabernáculo, são festas que têm um sentido para a nação judaica. Era um sentido espiritual. Espiritual, são cerimoniais, né? Agora, Levítico 23, aquelas festas lá, né? Especificamente falando. A não ser a Páscoa. A Páscoa é uma das festas que, na verdade, Cristo, vamos dizer, repaginou, vou usar essa expressão. Cristo atualizou a expressão, a verdadeira Páscoa, porque toda a Páscoa judaica apontava para Cristo. Quando Cristo cumpriu a lei, ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Então, essa Páscoa, por exemplo, é uma festa que, tanto para judeus como para gentios, ela permanece. Né? Mas festa de tabernáculos, por exemplo, os gentios nunca viveram em cabanas. Para eles, não fazia muito sentido. Por que tem passar uma semana vivendo debaixo de cabana? Não fazia sentido. Né? Olhando para o céu, para as estrelas. Olhando para o céu. Então, não fazia sentido. Então, alguns achavam que tinha. Mesmo tendo se tornado cristão, eles precisavam manter. Né? E aí ele fala assim, que quem come para o Senhor come porque dá graças.
quando nós damos graças antes das nossas refeições, nós estamos santificando aquilo que nós estamos comendo, né? Nós estamos agradecendo a Deus porque Ele nos dá. A própria Bíblia diz, nós não podemos receber nada se do céu não nos for dado. E aquilo que Ele nos deu é bênção, né? É para a nossa alimentação e para a nossa saúde, né? Tá bem? Bárbara, seja bem-vinda. Já que você chegou aí, então é Romanos 14, 7 e 8 e 9. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Legal. Nesse trecho que nós estamos lendo, se a gente for fazer um esqueminha, o versículo 8 e 9, ele trata do senhorio de Cristo, tá? Então, versículos 8 e 9, senhorio de Cristo. Versículos 10 até 13, vai tratar de um julgamento vindouro. Aí o versículo 15 vai falar do amor fraternal que é via Calvário, né? Então, nós estamos agora lendo até o versículo 9. Então, o versículo 8 e 9 está falando do senhorio de Cristo. Porque nenhum de nós vive para nós ou morre para si. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Ele pode nos tirar da prateleira no momento que Ele quiser. Eu estou usando uma alegoria aqui, né? Prazo de validade. Venceu a validade, tira da prateleira, né? Então, o nosso prazo de validade, cada um de nós tem um, não sei quando, né? Mas ele falou, chegou o dia, tira, né? E recolhe. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele pagou o preço da nossa vida, nós pertencemos a Ele, né? Então, ele fala assim, foi para isso mesmo que Cristo morreu, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Aqueles que morrem em Cristo já estão com Ele. Aqueles que pertencem a Cristo também estão com Ele. Nós estamos com Ele ainda em vida. E estaremos com Ele após a nossa morte. Tá bem? E aí agora versículo 10, 11 e 12. Pode ler, Fábio, por favor. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Legal. No versículo 10, ele fala assim, por que julgas, tu, porém, porque julgas teu irmão? Começo de conversa. Estamos falando de irmãos, tá? Irmãos na fé. E tu, porque desprezas o teu? E aí ele usa um termo, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Essa palavra tribunal de Deus, no grego, é a mesma palavra que é usada para juízes de Jogos Olímpicos, né? Bema, a palavra grega é bema, né? Então, esse juiz de Jogos Olímpicos é aquele que fala assim, tal corredor correu segundo as regras, então ele merece receber a coroa. Tal corredor correu melhor, só que ele usou um atalho, aí perdeu pontos, ou puxou a roupa do outro. Então, assim, a forma como os corredores olímpicos corriam era julgada por um júri, né, que é esse tribunal. E é exatamente essa ideia que ele está colocando aqui. Deus está nos observando como é que é o desenrolar da nossa vida, como é a nossa vida cristã, né? Como que ela se desenvolve. Por isso que cada um de nós será julgado pelas nossas próprias obras, né? Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, né? Interessante no grego que você citou, né? Ele faz uma associação entre Kyrios, que é Deus, né? No caso, né? O Senhor Jesus, e o julgar o irmão, que é Kyrineis. Então ele faz essa rima no grego para realmente apontar para Cristo
a autoridade de julgar essas questões. Ele é o único, né? Aliás, Jesus, Deus, né? Deus Pai, Deus Sim. Filho, Deus Espírito Santo, eles são os únicos que podem julgar. A mim pertence a justiça, diz o Senhor, né? Então, qualquer forma, por isso que ele fala, por que julgas teu irmão? Se eu estiver julgando, eu estou me colocando na posição de juiz. E como juiz, eu serei condenado, porque o único que é juiz é Deus. É o único que pode julgar qualquer coisa. Nós temos a nossa justiça humana. Sim, temos justiça humana. Lá nós temos juízes que são estabelecidos para julgamento. E ele vai julgar segundo está escrito na lei, com autoridade de julgamento, né? Agora, quando o lado espiritual, o juiz é apenas o Senhor, né? A igreja tem disciplina? Tem. Nós temos código de disciplina? Temos. Mas é tudo baseado assim, na palavra para orientação em amor. Sempre. Qualquer ato de disciplina dentro da igreja é em amor, porque visa recolocar a pessoa no caminho. Não é um ato de castigo, de opressão, de mostrar poder, né? de ir lá e machucar realmente com vontade, porque eu estou acima, eu tenho poder para fazer isso. Não é isso, né? Na igreja somos todos irmãos, presbíteros, pastores, diáconos, somos todos irmãos. Alguns estão investidos em alguma função que tem a função de disciplina, se for necessário, né? E isso em amor, sempre em amor, né? Que é diferente da justiça, às vezes, do mundo. A justiça pode até condenar o inocente, se as provas conduzirem para aquilo, infelizmente, às vezes o inocente é condenado no lugar do culpado, né? Ô, Renato, mas nesse caso que você citou a disciplina da igreja, por exemplo, né? Paulo chega a exortar Pedro sobre essa questão da alimentação, né? Nesse caso aí se enquadra na questão da disciplina da igreja, né? Dizendo assim que Pedro naquele momento estava em pecado e aí deu a liberdade para Paulo, não porque ele tinha um cargo acima, mas por ser cristão, ele automaticamente tem o direito de exortar o seu irmão. Seria isso, né? A interpretação ou não? Na verdade, esse caso específico de Paulo e Pedro cai exatamente nesse capítulo 14. Por quê? Pedro, quando não tinha judeus perto, ele comia junto com os gentios. Assim, na boa, ele comia, participava. Quando chegou uma comitiva lá de Tiago, ele ficou com vergonha. Aí ele fingia, entre aspas, que ele estava ainda se comportando como um judeu cerimonial, sem ter contato com gentios. Aí Paulo escrachou com ele, né? Fala, como? Se antes você comia e bebia com todo mundo, agora só porque chegou a comitiva você está fingindo que é judeu, né? Aí é mais pelo fingimento, viu? Porque fingir é uma mentira. Sim. E é o oposto, por exemplo, das leis do Antigo Testamento, que elas visavam a punição, visavam, né, a autoridade do sacerdote. Mas a questão é melhor você ser exortado por alguém do que talvez acabar indo para o inferno por conta de uma situação como essa, né? Se a gente for levar na lei judaica, por exemplo, quando ferrado. chegava em apedrejamento, adultério era apedrejamento, né? Então, mas por quê? Porque ele visava ser exemplar, era pedagógico, só que é uma pena irreversível, né? Então, era pedagógico, era tão terrível que era para colocar realmente medo nas pessoas em não fazer, porque se fizesse, seria morto, tanto ele como ela, né? Jesus vai além, Jesus disse que olhar já adulterou no coração. Olhou, já era. Como eu disse, todas as exortações têm que ser em amor. Tudo que a gente faz é para edificar o meu irmão. Sempre. Essa palavra edificar é base. Está edificando o meu irmão? Se está, tudo bem. Se não estiver edificando o meu irmão, suspende, não faça.
né? Como a lei mesmo disse lá no versículo 12, voltando aqui no texto, que é o que o Fábio leu, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, cada um será julgado segundo aquilo que fez. Aqui está falando de salvação? Tem 2 julgamentos, um para salvação e outro para galardão. Aqueles que são salvos em Cristo serão julgados para galardão. É o que ele fala. Nós vamos colocar ali na peneira ou no cadinho, ele fala provado pelo fogo, né? Eu vou passar o fogo em cima. Se sobrar alguma coisa, ele recebe galardão. Agora, se o fogo consumir, se foi palha, feno, madeira, aquilo ali se consumir e não sobrar nada, não vai ter galardão. Mas se a obra que ele fez em Cristo gerou frutos, e esses frutos permanecem, né, como que passados pelo fogo, aí sim ele vai receber galardão. Tá bem? Agora o Lucas, por favor, leia o versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvo viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Olha, ai de quem se torna pedra de tropeço, é o que a Bíblia diz, né? Então, assim, não julguemos mais. Ele já está exortando, parem de julgar. Então, até aquele momento, havia quem julgasse um ao outro. Fala, não julguemos mais um ao outro. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo no vosso irmão. Então, quando nós estamos falando de forte ou fraco, é a minha consciência na fé. À medida que eu vou amadurecendo na fé, eu vou tendo consistência nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Tudo aquilo que eu faço de boa consciência, ou seja, de boa fé. Estou fazendo isso de boa fé. Então, eu estou fazendo certo de que eu estou certo. Porque já ele vai falar assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, né? Que vai ser um dos próximos versículos aí, né? Então, eu estou agindo da melhor forma que eu entendo, né? E à medida, se alguém me exortar e falar, olha, tem coisa melhor do que esse jeito aí. Se você passar a ser do outro jeito, você ainda vai ser melhor ainda. Ótimo. Nós vamos crescendo espiritualmente, sempre edificando. Por isso que usa a palavra edificar, né? Edificar é assentar um tijolo em cima do outro. Mas tem que ter uma base. O tijolo de baixo, ele já é base para o tijolo de cima. E aquele tijolo passa a ser base para o próximo tijolo. E assim vai edificando, vai construindo, né? Tá bem? Versículo 14 e 15. Aleir. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se, por causa de comida, teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Isso. Ele está convencido no Senhor de que nenhuma coisa é por si mesmo impura. Vamos lá em Marcos 7, 14. Marcos 7, de 14 a 23. Diz assim, convocando ele de novo a multidão, isso é Jesus, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola.
Então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Né? Então, o que condena o homem é o que sai da boca dele, porque sai do seu coração. Agora, aquilo que a gente come, tendo dado graças, tudo é bênção. Então, o Paulo também dá essa instrução. Se você for convidado para ir na casa de alguém, não faça perguntas se aquilo ali foi oferecido a Deus, e se você... da onde veio aquela comida? Dê graças a Deus e coma. Sempre. Agora, se ele falar, olha, eu peguei essa farofa aqui na macumba da esquina, tá bom, aí você não come a farofa, né? Tá bom? Eu tô usando um exemplo bem chulo assim, né? Porque lá naquele tempo havia animais sacrificados a deuses. E eles sacrificavam aos deuses e depois faziam um churrasquinho, né? E aí, bom, se ele te falar que foi oferecido aos deuses, então não coma. Mas se não falar nada, senta, come, dá graças a Deus e ponto, né? Vamos ver também Tito 1,15. É um versículo bastante significativo. Diz assim, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso aqui junta com o capítulo 1 lá de Romanos, tá? A mente deles está tão cauterizada que Deus liberou para que eles ajam conforme a consciência deles, né? Então, para quem é do Senhor, a maioria das coisas é pura. Você faz, às vezes, até sem perceber, de boa consciência, né? Mas para os impuros, até aquilo que você faz de boa consciência é visto como impuro, porque a mente deles está impura. E aí ele fala, tudo por impuro, tudo é impuro. O melhor que você faça para o impuro, tudo é impuro, né? E para aquele que é purificado, ele procura fazer todas as coisas sempre purificadas, né? Mesmo que o outro não considere assim. Tá bem? Versículo 16 e 17, Aline. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Legal. A palavra vituperado é uma palavra que a gente não usa comumente, né? Vituperado é insulto, injúria, afronta. Então, não seja afrontado, não seja injuriado o vosso bem. Qual que é o nosso bem? A nossa liberdade cristã. Em Cristo, nós somos livres. E essa liberdade, ela não vire motivo de chacota, não vire afronta, não vire motivo de confronto, de insulta, de injúria, né? Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo, grifa isso. Nós só temos verdadeira alegria, paz, harmonia no Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Nós vamos ver alguns versículos lá. Mateus 5, 6. Diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, fome e sede, não de comida, mas de justiça. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa paz é do Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozijai-vos e exultai. Alegria. Alegria intensa. É isso que significa exultar, né? Uma alegria intensa. Alegria no Espírito Santo. Apesar da tribulação, apesar, às vezes, da dificuldade, né? Nós temos essa alegria no Espírito. Versículo 18
19, Bárbara. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, é pecado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Legal. Primeira coisa no versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, primeiro, é agradável a Deus e também é agradável aos homens, né? Então, essa forma de viver, sempre que eu estou querendo fazer o melhor para Deus e o melhor para o meu irmão, isso agrada tanto a Deus quanto aos nossos irmãos. É tudo que tem. Ele usa a palavra no versículo 19, edificação. É aquilo que contribui para o bem do meu irmão. Isso em amor através do Espírito Santo. Então, aquele que desse modo serve a Cristo, serve, pode grifar essa palavra serve, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também da edificação de uns para os outros. Vamos lá em 1 Coríntios 8, 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele tá falando aqui exatamente da exortação de comidas sacrificadas aos ídolos. Ele fala assim, olha, isso daí eu não preciso nem falar, porque todos nós sabemos. É o que ele está dizendo. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. A gente sabe que comida sacrificada para o ídolo não se deve comer. Aí ele usa uma frase que a gente tem que vigiar. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se eu estou pensando em edificar, tudo que eu preciso fazer é em amor. Não basta saber, tem que amar. Por isso que Paulo também fala, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o principal, o maior é o amor. Então, tudo tem que ser feito em amor. Vejamos também 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que ele está falando? Quem é forte, e é nesse sentido que trata o capítulo 14, quem se sente forte espiritualmente na sua fé, pode fazer qualquer coisa. Tudo é lícito, mas convém? Nem sempre. Eu posso até fazer, mas não convém fazer. Eu estava dando um exemplo de bebida. Tá dentro de casa, nós vamos aqui tomar uma cerveja, vamos abrir uma cervejinha aqui e todo mundo toma. Vou perder a minha salvação por isso? Não. Estou incentivando a tomar cerveja? Cuidado. Porque, às vezes, nós, adultos, podemos até tomar. Eu não incentivo tomar, tá bom? Eu não, sinceramente, nem vinho, nem cerveja, bebida alcoólica, eu evito, tá? Mas cada um é cada um, é isso que ele está falando aqui. Se você toma cerveja, mas tem uma criança dentro da sua casa, ou um adolescente, um ainda novo, você tem consciência que você está tomando e aquilo ali não vai você sabe até o limite que você pode ir, né? Agora, você está ensinando para a criança que pode beber. E o dia que o pai ou a mãe falam assim, ó, não quero que beba, você está proibido de beber. Ah, mas o senhor bebe, o tio bebe, a tia bebe, né? Então, isso daí, o exemplo não convém. Ou aquela frase, né? Se os cristãos estão fazendo isso, então pode fazer, né? Pior, né? Existe aí, eu acho que mais talvez no mundo árabe, não sei. O tal Sim. do narguilé, não sei se é narguilé. Narguilé. Narguilé, que é um cigarro lá que passa dentro da água. Não tem nicotina, não tem, mas aquilo ali se a polícia pegar, vai preso a pessoa que está fumando ou bebendo em país árabe. Eles fazem na ilegalidade.
Então, não convém, mesmo que... porque o que está tratando o capítulo 14 de Romanos é aquilo que é condenável para a minha salvação. Eu vou perder a minha salvação se eu comer carne? Não. Como nós dissemos, Daniel escolheu comer legumes e água, mas os sacerdotes comiam parte do animal sacrificado e era a parte cerimonial, inclusive, da oferta, era comer a parte do animal. Né? Então, assim, comer carne. Quando falar na Páscoa, novamente, né, o cordeiro que tinha que ser assado, não podia sobrar nada dele até a manhã seguinte. Né? Então, assim, comer carne não é proibido, não é escandaloso, mas se for, que é o que a gente comentou, né, numa sexta-feira santa, eu sei, eu vou convidar alguém para vir na minha casa, comer na minha casa, eu não vou fazer um churrasco se eu sei que a pessoa se escandaliza. Eu sou obrigado a comer peixe? Eu posso comer peixe, posso comer sanduíche, posso comer carne, para mim não vai fazer diferença. Eu tenho plena consciência disso. Mas se eu estou convidando uma pessoa que vai se escandalizar, por respeito, eu posso até servir peixe. Consciente de que eu estou servindo peixe, como eu poderia comer um bife. Mas em respeito à pessoa, para não escandalizar, ou se eu vou na casa de uma pessoa que é na sexta-feira santa, e eu não vou falar assim, assa um bifinho aí para mim, né? Porque aquilo vai escandalizar. Então, assim, eu deixo de fazer em respeito a outra pessoa. Esse capítulo 14, a palavra é edificação e respeito. Isso é fundamental. Né? Então, ele fala lá no versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Porque todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas o mal para o homem é comer com escândalo. Então, é o que eu falei. Se eu vou comer e aquilo vai escandalizar, não faço. Né? Ou comer, beber, ou qualquer atitude que escandalize, não faça. E ele fala assim, veja lá agora, Lucas 21, 22 e 23. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Isso, legal. Então, ele fala assim, no 21, é bom não comer carne nem beber ou fazer qualquer outra coisa. Tá? E aí ele deixa uma brecha. Nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. E aí tem uma palavra que está em colchete, né? Tropeçar ou se ofender ou enfraquecer. E os comentaristas dizem que isso provavelmente foi acrescentado pelos copistas para explicar essa palavra tropeçar. Né? No grego não tem mesmo. No grego não tem, né? Então, foi provavelmente acrescentado, por isso que está entre colchetes, né? Porque era para explicar a palavra tropeçar. E o que seria tropeçar? Ele se ofender, ele se enfraquecer, né? Agredi-lo espiritualmente. Né? Então, ele fala assim, se você tem fé, a fé foi um presente que Deus te deu. Tenha entre você e Deus. Lá no versículo 22. E feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha só, é uma palavra com uma expressão que às vezes parece um trocadilho. Feliz é aquele que não é condenado naquilo que ele pratica, porque ele acredita que está fazendo certo. E diante de Deus, queira Deus que Deus concorde com o que ele acha que é certo. Né? Porque a palavra de Deus é que vai dar o norte, né? Isso. A palavra final é Deus. A palavra de Deus é que vai dar o norte. Se a palavra de Deus manda eu fazer, eu faço. Se ele manda eu não fazer, então eu faço, eu serei condenado. Então, é a palavra de Deus que vai dar, a vontade de Deus, o direcionar de Deus que vai dar o norte. Lucas?
Não, até ia perguntar sobre isso, né? Porque de que convicção que ele está falando, né? Porque no primeiro momento pode parecer meio levar a gente a interpretar errado, entender errado, né? Quando a gente fala de, ele tá falando, você tem direito às suas convicções. Se você acha que é certo, então tudo bem. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque para nós que somos cristãos, nossa vida é totalmente oposto disso, né? O pecado original foi justamente isso. Nós definirmos o que é certo e errado de acordo com o que a gente acha que é certo. Mas a gente tem que sempre pautar nossa vida, nossas decisões de acordo com a palavra de Deus, né? Isso, Acho que, perfeito. não sei se eu entendi certo. O que ele está querendo dizer aqui se a Bíblia se silencia a respeito de um assunto, aí você segue o que ele está falando. Se você acha que é certo, então faça. Senão, não. Acho que é isso, né? Aquilo que não fere a tua salvação e não fere a tua santificação. Que é, por exemplo, eu vou usar um exemplo feminino. Algumas igrejas acham que mulher tem que usar o vestido até o pé. E se ela usar um vestido que vem até o joelho, ela está pecando. Agora, se a mulher tem consciência de que ela está usando um vestido até o joelho e aquilo não é escandaloso, ela está se sentindo confortável e não está provocando lascívia ou qualquer outro tipo de coisa no irmão, então ela está bem. E ela pode usar aquela roupa de forma consciência tranquila. Agora, pode ser que uma outra mulher de uma outra denominação fale assim, é um absurdo. Homem usa brinco. É um absurdo? A Bíblia não vai você não vai perder a tua salvação porque você colocou um brinco. Mas isso convém? Essa é a pergunta. As pessoas que te virem vão reconhecer Cristo em você? Se não vai, pensa duas vezes. Porque esse é o nosso viver, tem que ser condizente com a nossa salvação. Tá? É nesse sentido, viu, Lucas? Se aquilo que eu vou fazer, a Bíblia não trata especificamente, trata, mas é de leis cerimoniais judaicas. Por exemplo, a festa dos tabernáculos. Eu sou cristão, agora eu preciso, uma vez por ano, ficar uma semana dentro de uma barraquinha coberta de folha, olhando para as estrelas, né? Que sentido tem isso para mim? Acrescenta alguma coisa? Se não acrescenta nada, né? Mas, e se eu for convidado por um judeu para participar de uma festa dos tabernáculos, eu não devo ir? Não, eu posso ir e isso vai até edificar a minha vida. Eu vou entender, puxa vida, como era difícil, né? Lá no deserto, exposto ao relento, né? Como era viver daquele jeito. Isso me edifica, me acrescenta. Mas não é uma regra para mim. Se eu não for nessa festa, nossa, não fui, Deus vai me castigar, vai mandar para o inferno ou qualquer coisa assim. Tá bem? Algumas vezes eu ia muito assim, quando eu morava em Caruaru, aqui quase nada, mas eu ia muito na Igreja Assembleia de Deus. E eu sempre usei brinco, calça comprida. Então, quando eu ia, eu botava a minha saia mais comprida, tirava os brincos, botava uma blusa de manga, que eu não gosto, mas eu tinha a roupa da Assembleia de Deus, então eu ia. Amarrava os cabelos e eu ia. E algumas vezes eu tinha oportunidade, eles me convidavam para dar a palavra. Então, eu não ia chegar lá de brinco, de calça comprida, porque eu sabia que os irmãos tinham esse costume, né? Era costume, era usos e costumes. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa questão, né? Tem pessoas que usam mais o esporte fino, o outro mais social, o outro mais despachado. Então, a gente não deve julgar as pessoas pela roupa que veste. Agora, é lógico, se o vestir está escandalizando de alguma maneira, a gente precisa ter cuidado, né? Ter desconfiômetro, que é a palavra que a gente usa muito hoje, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ser nessa ética, aproximar, não distanciar. Então, naquela época, eu aprendi isso.
que o nosso vestuário tem que aproximar, que a gente tem que ter o desconfiômetro do Espírito Santo, deve me aproximar das pessoas, não distanciá-las. Tá bem. Vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 até o versículo 13. Tá? Ele é um fechamento do capítulo 14. Fábio, leia, por favor, versículo 1 e 2 do 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Legal. Ó, primeira coisa, nesse versículo 15, primeiro versículo, Paulo se coloca como forte. Ele fala, nós, que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos. Esse suportar não é aquele, nossa, eu não suporto aquela pessoa, né? É o suporte de suportar, de dar suporte, de segurar, de ajudar, tá? É esse aqui. Então, aquele que é forte deve ajudar aqueles que são mais fracos. E não agradar-nos a nós mesmos. Aí é o perigo que o forte corre. Ele ser tão seguro de si que ele acaba sendo arrogante. E aí cai num outro pecado, né? Ele se acha sabedor de tudo, né? E acaba humilhando aquele que é mais fraco, aquele que ainda não cresceu tanto espiritualmente, tá bem? E ele fala assim, portanto, cada um de nós, versículo 2, agrade ao próximo no que é bom para edificação. Presta atenção que ele está falando aí, agrade ao próximo. É muito mais do que família da fé. Se você quiser grifar essa palavra próxima aí, ó, ela faz muita diferença. Porque ele fala assim, cada um de nós agrade ao próximo, que não necessariamente é família da fé. Próximo é aquele que o Senhor levou para perto de você. Aonde ele te colocou, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser numa viagem, pode ser numa fila de banco. Aquele que o Senhor colocou próximo de você, né? Você tem que agradar aquele. Quem é o próximo? O grego é vizinho, não é próximo. Faz a mesma função. Não, mas eu falo que ele chama para proximidade, que muitas vezes o vizinho nem sabe, por exemplo, que a gente é crente, né? Que a gente entra e sai de casa, né? É uma falha, talvez, de testemunho, né? Às vezes, sim, a pessoa às vezes é tão fechado que a família é tão fechada que a pessoa não ouve nem um hino, não ouve um louvor, a pessoa não manifesta nada, está ali quietinho, né? Mas, assim, o que ele fala que seja bom para edificação. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e eu vou falar alguma coisa para ela, se aquilo não edifica, fique quieto. Esse é o conselho, né? Se eu não conheço uma pessoa, estou lá na fila do banco, estou conversando, surgiu um assunto, sei lá, qualquer. Se eu vou emitir uma opinião e aquilo não é para edificação, o conselho bíblico é ficar quieto, né? Não fale se não for para edificar. Se for para edificar, ótimo, né? Se não for para edificar, não acrescenta nada, tá bom? Versículo 3 e 4, Lucas. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Legal. O que ele está citando no versículo 3, na verdade, é o Salmo 69, 9, né? As injúrias dos pecadores, de todas as eras, né? Caiu em cima de Cristo, né? Todos os pecados dos remidos em Cristo foram descontados em cima dele, né? E aí é um versículo bastante significativo do Salmo 69, que é um dos messiânicos, né?
E aí, olha só, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse é um dos versículos que reforça que a Bíblia não precisa ser atualizada. Existe um discurso aí, atual, inclusive. Essa semana aí andou circulando aí pela internet que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela precisa ser relida, que ela precisa ser reinterpretada, né? Esse versículo fala assim, olha, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. É lógico que nós temos que ler a Bíblia, se são usos e costumes, nós precisamos atualizar. Mas os conceitos permanecem. Aquilo que foi falado como conceito de salvação, de edificação, nós somos tão gente de carne e osso quanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó. Tudo aquilo que o nosso coração é inclinado para o pecado, é tão inclinado para o pecado quanto foi para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos os descendentes até o dia de hoje, tanto judeus como gentios, né? Nós somos de carne e osso e temos as mesmas inclinações que qualquer um deles, né? E para isso que o Espírito Santo registrou na Bíblia não só aquilo que era o louvável, mas registrou aquilo que era pecado. A vida de Acabe, a vida de Jezabel, a vida de outros, de Manassés, né? Os pecados de Davi, Deus não escondeu, né? São publicados na Bíblia, escritos e detalhados para o nosso ensino, para que a gente, olhando aquilo que eles fizeram e sofreram, a gente não venha a cair naqueles mesmos erros, né? É uma forma de didática de ensino. Inclusive, tem alguns salmos, vocês já repararam lá no título dele, Salmo Didático de Davi, Salmo Didático de Salomão. São salmos realmente que têm esse fim, nos ensinar, que até ensinando com o erro do outro, para a gente não ter que passar por isso daí. Aleir, versículos 5, 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Legal. Nós vamos dar uma olhadinha lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Então, tudo que nós fazemos para o nosso próximo tem que ser baseado no modelo de Cristo. Cristo faria o que você está querendo fazer? Cristo falaria o que você quer falar? Então, esse é o padrão que nós temos para viver. E aí ele fala no versículo 6 que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vivamos em união, a uma única voz, como um único coração. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos um único coração. Versículos 7 a 10. Pode ler, Aline. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais,
e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Legal. Pode ler o 11. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos, o louvem. Legal. No versículo 8, no versículo 7, ele diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Essa palavra acolheu é a mesma que começa o versículo 14, o capítulo 14, perdão. Versículo 1 diz assim, acolhei ao que é débil na fé. Essa palavra acolher é receber no seu coração sem restrições, sem julgamentos, né? Cristo nos recebeu sem olhar para, olha, nossa, o Renato é tão pecador que não, né? Ele me recebeu, acolheu no coração do jeito que eu era, mas não permaneço. Ele me ama a tal ponto que ele vai trabalhando a minha vida para que eu não permaneça naquilo no estado em que eu fui chamado. Ele vai trabalhando a minha vida. E é isso que ele está falando aqui no versículo 7, que nós devemos acolher uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Mas se eu posso ajudar a edificar o meu irmão, eu tenho essa consciência que eu devo ajudar a edificar a vida dele, para que ele também cresça espiritualmente. Tá bem? Ele diz lá que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas ao nosso Pai, que essa promessa está lá em Mateus 15, 24. Ele fala assim, ele está falando com a mulher cananeia, nesse versículo 24 ele diz assim, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus salvou todos os judeus? Não, mas ele salvou alguns, né? Posteriormente, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e sobre os discípulos, aí houve conversões em massa, 3.000 homens, mais 5.000, e aí o negócio foi exponencialmente, né? Mas Jesus mesmo, ele salvou alguns da casa de Israel que estavam destinados pelo Pai a serem alcançados pelo próprio Senhor Jesus naquele tempo, né? E aí ele fala no versículo 9 e 10 e 11 que isso foi estendido aos gentios, no versículo 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E aí ele fala, alegrai-vos aos gentios, e no 11, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Né? Versículo 12, Bárbara, 12 e 13, para a gente terminar. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, que sua confiança nele, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Legal. Amém. Então, no versículo 12, ele está falando assim, a raiz de Jessé. Quem era Jessé? Vocês lembram? O pai de Davi. Isso. Jessé é o pai de Davi, né? E o trono de Davi, a promessa é que o trono de Davi não teria fim. Por quê? Não teria fim. Porque do trono de Davi, da raiz de Davi, que é a raiz de Jessé, veio o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é rei para sempre, eternamente, né? Então, a promessa feita a Davi, que é uma raiz de Jessé, né, se cumpre em Cristo de reinado eterno. E ele fala assim, ele fala no final do 12, né? Nele os gentios esperarão. Por isso que ele recebe o nome de Deus da esperança, no versículo 13. Ele recebe um novo título, né? Agora Deus também é Deus da esperança, porque ele é a esperança dos gentios. Então ele recebe esse novo título. E aí o Deus da esperança vos encha
de todo gozo e paz no vosso crer. Aquilo que eu creio, eu tenho que estar em paz com a minha consciência. É por isso que é um culto racional. Eu ofereço a Deus um culto racional, porque eu creio com consciência tranquila. Eu tenho paz no meu entendimento de tudo aquilo que eu estou fazendo e servindo a Deus é o correto, é o melhor, é aquilo que eu faço com a minha consciência tranquila, né? E tenho alegria e prazer em servir ao Senhor. É por isso que ele fala assim, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pode grifar essa frase aí, ó. No poder do Espírito Santo. Tá certo? Então, a nossa aula termina nesse ponto. Se Deus permitir, a semana que vem nós estaremos finalizando Romanos, né? A partir do versículo 14 do capítulo 15 e já entrando no capítulo 16. Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Perguntas? Perguntas?